E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William Moraes, estamos de volta com nossos tutoriais aí e dando continuidade com os tutoriais aí para o concurso de Paço do Lumiar, Maranhão, tá certo? E nós vamos dar essa continuidade com o mesmo tópico, que no caso é o conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática, que resumindo isso aí, são o quê? São conceitos de hardware e software, tá certo? Então nós vamos começar com uma pequena pergunta da banca em questão que vai fazer o concurso, que é a Instituto Machado de Assis, 2017, né, para procurador, né? Então vamos lá. Julgue os itens abaixo sobre o conceito de hardware e software. Primeiro, drive é um tipo de software para a instalação de um equipamento. Olha só, essa questãozinha aí, muitos alunos aí nas nossas turmas presenciais, o que é que eles fazem? Eles colocam essa questão como sendo verdadeira, coisa que não é. Por quê? Porque eles não prestam atenção nessa partezinha bem aqui, ó, drive, né? Existe uma grande diferença de drive e driver, tá certo? Com o R. Um é sem o R e o outro é com o R. Existe uma grande diferença. E tem um aluno que, ou não sei pelo fato de estar nervoso na hora da prova, mas mesmo assim, né, em sala de aula, eles ainda fazem isso, pela pressa de julgar, né, a questão. Então o que que acontece? O driver com o R estaria correto na seguinte colocação, no seguinte enunciado. Driver é um tipo de software para instalação de um equipamento. Então estaria correto. Se não fosse a ausência do R. Drive, ele é o hardware, tá certo? E driver é o software que instala um equipamento, que instala um hardware. Então, dessa forma, nós assistimos aulas em sala de aula e o aluno, né, mais tarde ainda deixa passar batido. Não pode passar batido. Uma questãozinha, como eu sempre venho batendo na mesma tecla, não pode errar, questão fácil. Tá certo, galera? Então, drive está errado, não é um tipo de software. Drive é o hardware, tá ok? Então vamos para a segunda. A memória RAM trabalha em conjunto com a UCP ou CPU. Isto posto, a quantidade de memória RAM influencia no desempenho da máquina no que tange a velocidade de processamento. Com certeza, aí está correto. Quanto mais memória RAM você tiver, mais ela vai ajudar o processador também a ser veloz. O processador, como eu falo em sala de aula, nas turmas presenciais, o processador ele já é veloz por natureza, só que a memória RAM não deixa ele correr. Então, dependente do tanto de memória RAM, ele vai influenciar sim na velocidade do seu processador. Se tiver pouca, ele não deixa, pode ser o processador mais veloz que tiver, né? Não adianta se tiver pouca memória. Então, memória e processador, eles trabalham juntos, tá ok? Se um amarrar o outro, o seu computador vai perder velocidade e desempenho, tá ok? Então, a memória RAM trabalha em conjunto com o seu processador, que ele chama aqui de UCP, poderia chamar de CPU, tá? Está correto. Isto posto, a quantidade de memória RAM, ou seja, a quantidade de memória RAM vai influenciar com certeza no desempenho da sua máquina, no desempenho, na velocidade do processador, tá ok? Então, quanto mais memória RAM você tiver, o processador vai possibilitar com que o processador corra, o processador processe mais rápido, tá certo? Então, está correto a 2. A 1 é falsa, né? A 1 não é verdadeira, a 2 é verdadeira, a 3. A BIOS é o firmware e está armazenado na ROM. Exatamente, tá certo? A BIOS, ela é um software que está dentro de um chip chamado memória ROM, que está na nossa placa-mãe, tá ok? Então a BIOS é um software. Que tipo de software é a BIOS? É um firmware, tá certo? Então dentro da memória ROM, que é um chip que vem dentro da tua placa, tá? Vem soldado na tua placa de vídeo, na tua placa-mãe, existem alguns softwares lá dentro desse chip. E todos os softwares que vêm dentro de um chip, dentro de um hardware, eles são chamados de firmwares. O que são firmwares? São softwares que já vem gravado dentro de um hardware, tá ok? Que no caso, a BIOS é um firmware que vem dentro da memória RAM, ou ROM, desculpem, da memória ROM. O setup
ele é um firmware que vem dentro da memória ROM. O POST é um software firmware que vem dentro da memória ROM. E o outro também que é o boot. O boot também é um software que vem dentro da memória ROM. Então, se vem dentro desse chip, então são caracterizados como firmwares, ok? O que são softwares firmwares? São softwares que já vem dentro de um hardware, vem gravado dentro de um hardware, ok? Então vamos lá para as alternativas. Letra A, apenas o item 1 é falso? Exatamente, apenas o item 1 está errado. Então a gente vai gabaritar aí na questão, no quesito letra A, tá certo? Então pode gabaritar a letra A. Apenas o item 2 é falso? Não, ele não é falso. Apenas o item 3 é verdadeiro? Não é só ele que é verdadeiro, o 2 também é. Todos os itens são verdadeiros? Não, nem todos os itens são verdadeiros. Então aí a letra A, apenas o item 1 é falso. Ok, galera? Então vamos para outra questão e depois a gente vai para uma explicaçãozinha rápida, tentar bem compacta para poder a gente memorizar e não ficar com muitos termos técnicos, ok? Só com os necessários que é para a gente responder, para nós podermos respondermos aí nossas questões do concurso. Então, vamos lá. Essa aqui vai ser do ano de 2018. Sobre os componentes de hardware do computador, é incorreto afirmar, letra A, a placa-mãe é a responsável por interligar os componentes de um computador, como a memória, o processador e o disco rígido. Exatamente, isso aí está lindo, está bem correto. A placa-mãe é responsável por interligar os componentes do computador, como a memória, o processador e o disco rígido. Olha só, galera, a placa-mãe ela é a peça central onde tudo se conecta a ela, tá certo? A placa-mãe é a placa central onde tudo se conecta a ela. Outros nomes dados à nossa placa-mãe vai ser motherboard, que placa-mãe é a tradução de motherboard. Outro nome é o mainboard. Outro nome é a placa de CPU, que não é tão usada, tá certo? E outro nome ainda, tá certo? Voltando aqui no nosso slides, é a abreviação, o MO de mother, o MOBO e o BO de board. Então, MOBO também é um nome dado à nossa placa-mãe, tá ok? Pouco falado, tá? Não cai normalmente muito na prova, é mais curiosidade pra gente. Vai que cai devido às bancas, se tornarem bem técnicas, então pode vir o nome desse aí e nós já estamos preparados, tá vendo? Então, primeiro, quais os nomes dados à nossa placa-mãe? Motherboard, Motherboard, placa-mãe, que é a tradução de motherboard, mainboard, placa de CPU ou até mesmo MOBO, que é a abreviação Mo de mother e Bo de board, MOBO, tá ok? Então pode ser classificada como um esses 4 nomes aí, placa-mãe, motherboard, mainboard ou MOBO, tá ok? Então, voltando aí, olha só. Então nós vamos, como hoje em dia as bancas estão cobrando muito essa parte técnica, estão cobrando muito sobre placa-mãe, componentes da placa-mãe, nós vamos ver aí alguns componentes básicos da placa-mãe para a gente poder ter uma noção e não ser pego aí de surpresa com alguma questão um pouco mais técnica, querendo crivar mais os candidatos, tá certo, galera? Então vamos aqui. Olha aqui. Aqui nós temos uma placa-mãe. Nessa placa-mãe, eu destaquei 5 componentes da placa-mãe para a gente dar uma olhada, tá certo? E nós vamos começar com esse aqui, ó, que é o socket do processador. Essa parte aqui que eu estou destacando, tá? Ela é o socket do processador. Aqui é o local onde você encaixa, conecta o processador, tá certo? E por eu já ter comentado o que? Eu comentei que o processador, o que acontece? Ele foi o que mais evoluiu. O processador, ele foi o que mais evoluiu em termos de tecnologia, tá? Se você pegar aí em termos de números de processadores, é muito tipo de processador. Então, nada melhor que
fazer com que o processador ele fosse evoluído também com os tipos de soquete, como nós vamos ver agora. Ó. Todos esses aqui são soquetes, e soquetes ainda utilizados nas placas-mães. Esse aqui ele é o mais antigo, o soquete 775, tá certo? Esses dois aqui já são os mais atuais, que é o LGA 1151 e o LGA 1155. Então, para que serve o soquete? O soquete serve para interconectar, conectar o processador à placa-mãe, para fazer a comunicação entre eles dois, entre o processador e a placa-mãe, tá bom? Então, é chamado de soquete, soquete do processador, ok? E agora nós vamos para outra parte, outro dispositivo, outro componente da nossa placa-mãe, que são os slots de memória, que são esses aqui, os slots de memória, né? Que eu vou clicar aqui, e ele vai mostrar os slots de memória, né? Que aqui no caso, os mais utilizados hoje na atualidade é o DDR3 e o DDR4, sendo que o DDR2 já ficou para trás, ainda tem muitos computadores que ainda utilizam DDR2, mas em termos de comercialização, em termos de venda, não existe mais para vender DDR2, tá certo? Computadores que derem defeito, ele vai ter que ir numa assistência com algum técnico que ajeita o computador e tem disponível para ele uma memória aí de segunda mão, tá certo? Então, DDR3 e DDR4 são as memórias mais atuais para a gente aí, tá ok? DDR por quê? DDR vem da sigla, tá abreviado, né? Double Data Rate. O que seria Double Data Rate? Quer dizer que ele trabalha com dupla taxa de transferência, tá certo? Dupla taxa de transferência na transferência de dados. Então é uma taxa de transferência bem mais rápido que as antigas, ok? Então não é a memória em si que está em jogo agora, é só o local. Então, lembrando novamente aqui nos nossos slides, né? Deixa eu pegar aqui o nosso marcador. Lembrando que aqui, ó, todos esses dois, tanto esses dois de cima como esses dois de baixo, vou trocar aqui a cor, que não está aparecendo muito. Então, ó, tanto faz esse aqui como esse aqui, eles são aqui slots de memória. Tá ok, galera? Slot de memória. Professor, eu posso chamar de soquete de memória? Pode até chamar, mas eles são mais conhecidos como slots de memória, tá certo? Então, vamos lá para outro componente aqui. E esse nosso próximo componente, ele vai ser, ó, esse aqui, que eu estou destacando, e esse aqui também. Esses dois componentes aqui, eles têm o mesmo nome, com um sobrenomezinho diferente, tá certo? Esses aqui, eles são chamados de chipset. Existe dois chipsets. Existe o chipset ponte norte, que é esse aqui mais próximo do processador, e o chipset ponte sul, que é esse aqui mais afastado do processador. Qual a finalidade do chipset? A finalidade do chipset é auxiliar o processador em algumas funções. Como a gente já viu, o processador é que comanda tudo no nosso computador. Para ele não ficar sobrecarregado, então o que ele faz? Ele delega poderes, delega funções ao chipset, a esses dois chipsets, tá certo? Que eu vou clicar aqui para ele, né, mostrar para a gente o chipset aqui, ó. Então existe este chipset aqui, ó, ponte norte, como eu comentei, mais próximo do processador, e existe o chipset ponte sul, que é um pouco mais afastado. Eles estão interligados com o processador. Eles vão fazer uma interligação mais ou menos, ó, como daqui, ó, para cá e daqui para cá, tá certo? Então é o ponte norte, tá ok? Deixa eu pegar aqui o marcador novamente. Aqui é o ponte norte, aqui é o ponte sul. Eles têm finalidades diferentes, tá ok? Eles têm finalidades diferentes. O ponte norte, ele é responsável, né? O ponte norte, ele é responsável pelas memórias e pelo monitor, tá ok? Pela placa de vídeo em geral, pelo vídeo em geral, tá ok? Já o ponte sul, ele é considerado que ele é tudo que tem onboard, ele é responsável por tudo que tem onboard na tua placa-mãe, tá certo? Tudo que tem onboard. Para ficar melhor, eu vou aqui, ó, para ficar melhor, eu vou mostrar aqui
esse, né, esse gráfico para vocês, onde nós temos aqui, vou pegar o marcador aqui novamente, onde nós temos aqui simbolizando, olha só, o processador interligado com o ponte norte e interligado com o ponte sul. Então o que acontece? Aqui nós temos aqui, ó, ponte norte, responsável pela memória e pela AGP, que é a placa de vídeo e monitor. E aqui nós temos o ponte sul, que é responsável por todos os slots de expansão PCI, que nós vamos já ver o que é isso aí, e tudo que tem um board como som, USB, rede, as IDEs ou SATA, tá certo? Então, isso aí são as finalidades do ponte norte e do ponte sul. A finalidade deles é qual? É auxiliar o processador em algumas funções, para não ter que o processador fique sobrecarregado com todas as funções, tá certo? Então, beleza. Vamos lá, vamos voltar aqui à nossa placa-mãe. Nós vimos aqui o processador, os slots de memória, nós vimos o chipset e agora nós vamos aqui continuando com os slots de expansão. Assim como nós vimos agora há pouco o slot, né, PCI, que era uma das finalidades do chipset ponte sul, como é que se diz, trabalhar com os slots PCI, aqui nós vamos ter uma visão geral de todos os slots. Aqui no caso nós temos, ó, 3 tipos de slots. Nós temos aqui, vou pegar aqui, nós temos aqui, ó, o slot PCI, que ele é um dos mais antigos, pioneiros aí, que ainda é utilizado, tá certo? Então esses branquinhos aqui, ó, são os slots PCI. Esses aqui são os slots AGP. Chamando a atenção para o slot PCI. O slot PCI, você pode conectar qualquer tipo de placa PCI, que pode ser placa de vídeo, placa de áudio, placa de rede, placa USB, placa controladora, tá certo? Você pode botar qualquer tipo de placa, sendo PCI, nos slots PCI. Tem uma variedade de modelos, né, de placa aí, tá ok? Placa de som, placa de vídeo, tá? Placa de rede, placa de fax modem, se tu quiser, tá? Então tem vários tipos aí de placas só para PCI. Já o AGP é um slot apenas para placa de vídeo, AGP. E como o vídeo revolucionou, evoluiu bastante, o que aconteceu? O AGP ficou obsoleto e apareceu agora o slot PCI Express, tá certo? O slot PCI Express. O slot PCI Express, o que ele veio fazer? O slot PCI Express, ele veio para substituir o AGP e futuramente substituir o slot PCI também, tá certo? Como assim, professor? Porque o slot PCI Express, ele veio não só para vídeo. O slot PCI Express, ele veio para vídeo, veio para áudio, para placa de rede, para placa de tudo que você quiser, placa controladora, sendo que, claro, tem que ser PCI Express, tá certo? Placa PCI só no slot PCI, placa AGP só no slot AGP, placa PCI Express só no slot PCI Express, cada um com seu cada um, tá ok? Então são esses 3 tipos de placas que nós temos aí, sendo que a AGP já até saiu, né, um pouco de linha e o PCI Express ficou no lugar aí, reinando aí. E futuramente, né, está querendo tirar o emprego dos slots PCI também, tá ok, galera? Então vamos voltar, né? Vamos voltar aqui nos nossos slides e nós vamos para o último item. Para o último item, que é a memória ROM. A memória ROM, que é o chip que muitos técnicos chamam de BIOS, tá certo? Que não é, está correto, está errado. BIOS é um software que existe dentro da memória ROM, desse chipzinho aí, que vem na nossa placa-mãe, tá bom? Mas muitos técnicos chamam, apelidaram no dia a dia, tá certo? Que coisa pra gente aqui, concurseiro, não existe esse negócio de dia a dia, não existe esse negócio de prática, não. É teoria, é o termo técnico que eles querem saber lá no dia da prova, tá ok? Então, a memória ROM é esse chip aqui, ó, que tá aparecendo, vou destacar novamente com o marcador, tá? Ó, isso aqui
é o chipzinho, né, que é a memória ROM. Antigamente vinha com esses modelos aqui encaixados nas placas, ó, tá? Só que hoje em dia vem soldado na placa-mãe. Então, a placa-mãe, ela tem um chip, que é chamado de memória ROM, que ela já vem de fábrica, né, gravada de fábrica, só serve para você utilizar, tá ok? E dentro desse chip, foi aqueles tipos de programa, desculpem, aqueles tipos de programas que nós vimos na primeira questão. Depois você volta o vídeo lá e dá uma olhada. Tem vários tipos de programas que são chamados de softwares firmwares. Firmware por quê? Porque vem gravado dentro de um hardware. Que o hardware é esse chipzinho aí, tá? Que é a memória ROM, que é um tipo de memória não volátil. Tá ok? Não é volátil. E é uma memória principal, tá certo? É a única memória principal que não é volátil, tá? O resto, memória RAM é uma memória principal e é volátil. Registradores é uma memória principal e é volátil. Memória cache é uma memória principal e é volátil também. A única memória principal que não é volátil é a memória ROM, né? Que ela não precisa estar com eletricidade para armazenar esses programas que já vêm de fábrica. Tá ok, galera? Então, vamos voltar na nossa questão, né? Vamos voltar lá na nossa questão e vamos ver o resto das opções. Isso tudo foi por causa da letra A. Voltando aí, a placa-mãe é a responsável por interligar os componentes de um computador, como a memória, o processador e o disco rígido. Então, verdadeira, né? Verdadeira. Pegar aqui, né, o nosso marcador e botar lá como verdadeira. Verdadeira, garotos. Pronto. Letra B. O processador, também conhecido como microprocessador ou CPU, Central Processing Unit, unidade central de processamento, é um circuito integrado responsável pelas tomadas de decisões do computador. Correto, né? O nosso processador é ele que comanda tudo no nosso computador, tá certo? Então é ele que toma as decisões. O CPU, a UCP, o processador, todos esses nomes vai dar no mesmo local. Letra C, a memória RAM, Random Access Memory, memória de acesso randômico, memória de acesso aleatório. É uma memória não volátil, só aí eu já parei de ler. Ela não é volátil? Ela é volátil. Ela precisa de eletricidade para armazenar informações. Tudo que você executa no seu computador, se você abre um programa, ele está sendo executado na memória RAM. Né? Se você abre o Word, abre o Excel, abre o PowerPoint, abre o joguinho, né? Tudo que você está executando está sendo executado na memória RAM. Se faltar energia, o que acontece? A gente perde tudo que tem que está sendo executado. Ok? Então, aqui é a resposta a ser gabaritada, porque ele quer o quê? Ele quer a incorreta, né? Nós prestando atenção aqui, ó, ele quer a questão, marcar aqui, ele quer, ó, a incorreta. Então, a incorreta, no caso, é a letra C, a letra a ser gabaritada, tá certo? Vamos dar uma olhada na letra D. A placa de vídeo tem a função de enviar sinais para o monitor a fim de que as imagens sejam nele exibidas. Exatamente, as imagens e textos, tá certo? Sejam exibidos. Assim como a letra E, a principal função de um monitor é transmitir informações aos usuários por meio de imagens. Exatamente, por meio de imagem, por meio de textos, né? Apesar que já tem muitos monitores que são de entrada e saída. Só que para isso o enunciado tem que vir focado nisso. O enunciado tem que vir dizendo que o monitor, sendo de touchscreen, sensíveis ao toque, eles são considerados de entrada e saída. Quando você trisca no monitor, é por você estar entrando com informações. Quando ele exibe a resposta, então é porque quando ele está saindo com as informações, ok? Então, das duas questões que nós vimos, né? A primeira foi letra A correta, e a segunda, letra C, que é a incorreta, que é, no caso, a ser gabaritada, porque a segunda opção ele quer a incorreta.
ok? Galera, estamos chegando no final novamente de mais um tutorial aí de dicas para o concurso do Paço do Lumiar do Maranhão, tá ok? E não esqueçam de dar aquele like, não esqueçam de divulgar aí o vídeo para os amigos que vão fazer também o concurso do Paço do Lumiar, tá certo? E para outros concursos que tem também. Essa parte aqui que nós vimos hoje é básica para qualquer edital, ok? Se inscreva no canal e a gente se encontra na próxima dica, no próximo tutorial, ok? Um abraço, galera, até a próxima! Informática.